Mas, ô, Ana, é você igual você chegou aqui falando, que é tímida e tudo. Como que é isso, uma pessoa ser tímida? Porque o Everton trabalha com a questão da comunicação, eu tô arriscando aí um pouco como entrando aí nesse meio Arriscando de... não, você é. O quê? O que você falou que você iria ser, você É, é. você nem sabe o que que eu ia falar. Fala então. Social media. É. Tô arriscando nessa área. E só que o que a gente percebe que no Instagram, algumas pessoas elas precisam falar. Hoje, Uhum. querendo ou não, gente, se Na você verdade, a grande maioria. quer escalar, quer ter comunicação, seja presencial, seja na guerrilha, no marketing, você precisa comunicar. Sim. Seja no Instagram, você precisa se comunicar. E as pessoas acham que pessoa tímida não tem como se posicionar no Instagram. E o que a gente já conversou aqui é que tudo nessa vida é treinável. Com certeza. E é dia após dia. Então, igual eu falei, dei a sua introdução, você tá escalando aí, eu tenho te acompanhado há algum tempo, você tem aumentado seguidores, mas através de live, através de reels, bateu um reels de mais de 6 milhões de visualização em um reels apenas. Foda. É mesmo. Então, Foda. assim... Totalmente mérito seu. Sim, com certeza. Então, como é que é isso? Essa questão da timidez com a questão do profissional de ter que se padecer. Tipo assim, vergonha não paga boleto. Ótimo. Então, eu tive que aprender. Isso vai ser um corte, tá, Tona? Com certeza. Porque eu vi que, tipo assim, eu precisava de aparecer. Eu precisava de fazer as coisas, senão não ia acontecer. E eu não queria ficar trabalhando pros outros o resto da minha vida. Então eu falei, eu preciso dar um jeito. E eu vou começar com o que eu tenho. E o que eu tenho na minha mão hoje é o Instagram. Então, vambora. Aí, tipo assim, eu comecei... eu tava até vendo outro dia os meus stories antes. Eu comecei com... Bom, né? Tipo, antes eu só fazia bumerangue. Só bumerangue. Aí depois eu fui filmando os lugares, tipo, sem falar nada. Depois eu fui filmando e falando. Depois eu fui aparecendo. Nossa, foi crescente. Sim, foi tipo assim. Eu queria ser assim também, mas comigo não foi assim. Foi aos poucos. E tipo assim, foi sem perceber. Algumas coisas meio que aconteciam sem eu perceber. E aí, tipo, eu fui vendo que tava dando certo. E uma coisa que pesou muito também é justamente por ser social media, você vai gerenciar o perfil de outra pessoa, mas o seu perfil você mesmo não faz. O social media tem que entender que o primeiro cliente dele é ele mesmo. Eu vou te falar, eu tô Mas com a essa primeira dificuldade, viu? A primeira Não- vitrine é você. Isso, Não porque dá conta. como que você vai querer ter outras pessoas pra você fazer uma coisa que você não faz dentro do seu? É tipo você ir num cabeleireiro e chega lá, ele tá com o cabelo careca porque passou formol demais e o cabelo caiu. Exatamente. assim, não faz Dentista com sentido. dente preto, nutricionista acima do peso. Não faz sentido. Só que às vezes a gente acaba ficando acomodado, porque aparece uma ou outra pessoa que não se importa com isso. Mas vai chegar um momento que isso vai ser relevante, que isso vai ser necessário. Então eu precisei entender isso pra fazer. Não, cara, eu só compro produtos de empresas que são posicionadas digitalmente. Pode estar lá, tipo, no Reclame Aqui, todo mundo falando positivamente. Se não tiver no Instagram lá uma página engajada, né, com stories e tal, o pessoal comentando, bem, eu não compro. Mas o Instagram, ele traz, tipo assim, ele prova que aquilo é verdade, que aquilo é acessível, que aquilo é Através bom. da interação do público. Porque eu olho um negócio, às vezes eu gostei, tá lá, as avaliações são boas e tal, mas eu vou olhar o Instagram pra ver quem é que falou, quem é Seguidor que comprou. comprado. Pra entender o que é que tá acontecendo. Agora não tem quantidade de visualização de curtida mais, mas Mas antes... no computador você consegue ver. Ah, é verdade. E eu vejo tudo. Eu fico mais no computador do que no celular, na verdade. As curtidas voltaram pra minha Pra- esposa. Pra Pelo quem celular, inclusive. teve gente que podia escolher, né? Que se queria voltar ou não. O meu mesmo na época apareceu, mas eu optei por não visualizar, porque eu acho que é uma coisa que não tem necessidade. Mas você diga que não influencia, seu inconsciente Uhum. afeta. Exatamente. Então, às vezes, a gente acha que não tá afetando e tá afetando muito. Então, De forma inconsciente. Uhum. E aqui, como é que foi pra você começar social media? Quando que foi isso? Julgamentos. Não, qual data, assim? Como é, por quê, motivação? Tipo assim, foi uma coisa bem aleatória, na verdade. Minha primeira cliente, ela começou comigo tem 3 anos atrás. E ela tava comigo até mês passado, ela parou agora porque ela teve uns problemas e tal. Mas eu
O que acontece? O meu namorado trabalhava nessa loja, meu namorado, na época que eu namorava esse rapaz, ele trabalhava nessa loja e tal. E essa loja tinha... Abre a outra cerveja aí pra... tinha Ah. Essa loja tentava postar as coisas e tal, mas aí eu não gostava. Aí eu sempre tava lá, né, pra esperar ele sair de serviço, alguma coisa assim. Então eu sempre tava conversando com a dona da loja, eu ficava ajudando ela, eu falava, vamos fazer assim fica mais legal e tal. E dava certo. Aí ele falou assim, vou falar com a fulana lá e tal, pra você poder mexer. Eu falei, não, você tá ficando doido? O que que eu vou fazer? Eu não sei nem o que que é isso, eu não sabia nem o que que era. Tipo assim, eu virei social media sem saber nem o que que era. E aí ela falou, não, vou falar, e falou, e aí ela aceitou. Então, quando ela aceitou, eu me senti na responsabilidade de aprender e ser boa. Porque eu acredito que a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Enquanto você não ficar muito bom, você não adianta mudar, não adianta disparar para outro lado, você tem que ficar muito bom naquilo que você faz, você tem que ser referência naquilo. Depois você pensa em mudar um pouco. E aí eu fui estudar, e aí eu fui gostando, e tipo assim, foi aparecendo pessoas próximas e tal, e aí foi aumentando e foi acontecendo, mas tem uns 3 anos mesmo. Não foi 3 tipo assim, anos. eu quero, vou escolher isso. 2018. Isso, E hoje você vive... Tem quanto tempo que você vive só disso? Que eu vivo só disso tem pouco tempo, né? O quê? Março? Não sei que mês? Nós estamos em Novembro. novembro. Pra março, que, gente, eu sou de humanas. Ah, uns 8 meses. Uns 8 meses, E aí você trabalhava antes em 2 lugares ao mesmo tempo. Antes eu trabalhava numa agência de 8h30 às 6h30. E eu estudava à noite. E eu tinha, em média, uns 14 clientes por fora. Nossa! Então eu não tinha vida. Não tinha vida, não. Né? Não tinha. Estava exausta. Eu só andava Todo estressada. Final de semana, tudo programado. Final de semana, de noite, de madrugada. Horário de almoço. Não Eu vou nem acordava, falar pra você ter na ideia, vida. umas 4h30 da manhã pra eu trabalhar antes de ir trabalhar. Tudo no Canva ou não? Não. Photoshop. Não, Photoshop. Tudo no Photoshop. Às vezes, quando era muito post, muita coisa, eu terceirizava um design e tal pra poder me ajudar. Só que na época não compensava pra mim, né? Porque o dinheirinho era pouco e tal, pra eu pagar um design e acabava que não sobrava nada pra mim. Então eu fazia tudo. E aí Uma dúvida que as pessoas às vezes têm, e eu tenho essa dúvida, como é que foi começar a precificar? Quem Isso que é você... uma boa, porque eu vou te falar. É né? tipo assim, como é que você... de onde você tirou esse parâmetro? Porque olha só, pessoas me procuraram já para eu dar uma mentoria. Aham. A mentoria, a gente entende que é um ticket mais elevado. Eu não consegui chegar no consenso, a mentoria não aconteceu. Porque não você por causa não disso. soube dar preço. Não por isso, mas minha esposa tá grávida, enfim, aconteceram outras Aham. coisas. Eu tô em outro projeto agora, inclusive sigiloso ainda mais, que eu não tive tempo para poder dar essa mentoria. Sigiloso. Entendeu? Aham. Então, assim, só que eu não sei. O que eu sei, o que eu já ouvi, por exemplo, do Igor de Carvalho falar, é que a mentoria, assim, cara, se você der uma mentoria abaixo de R$1.000, você tá trabalhando de graça, sabe? Porque é você doar completamente o seu tempo para aquilo ali. Então, como é que foi você começar a precificar as coisas? Na verdade, essa questão de precificar é uma coisa, primeiramente, muito pessoal. Porque a gente tem que escutar, assim, essas pessoas grandes que já estão lá na frente, que elas ensinam o caminho pra gente. E que elas estão lá. Então elas estão vivendo, elas sabem do que elas estão falando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito pé no chão da nossa realidade. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer uma pesquisa de campo mesmo, sabe? Fazer uma pesquisa pra entender o que as pessoas cobravam aqui na cidade, né? Nossa, pois é, essa parte meio que me fudeu. Você não Por quê? pesquisou. Não, porque eu não consigo achar. Tá. Eu falo sobre comunicação, eu não consigo achar. Aham. Quem eu tenho de referência, sabe quem é? É um cara que trabalhou na Globo, chama Ivan Moré. Tem 600 mil seguidores. Como que eu uso ele de parâmetro? Não tem como. Eu não conheço ninguém que fala de comunicação. Então, tipo assim, Difícil. é meio que pensar no seu Mas valor mentoria mesmo, de outra sabe? coisa? Não precisa ser Da de mesma comunicação, área, não. mais É ou monitoria. Você pode pegar uma pessoa do mesmo nível seu, de repente não precisa ser a mesma coisa exatamente, mas que tá ali no mesmo nível pra você ter uma ideia também. A minha primeira mentoria mesmo, eu não cobrei nada. Não, Eu claro. pedi pra Eu tô pessoa... cobrando consultoria. Eu pedi pra pessoa... Já tipo dei assim, várias mentorias de graça pra Mayara. Várias. Você não ia me cobrar, não, querido. Aí, viu? Vai cobrar os outros você quer, né? Vai pagar, é bom. Ixi, a caloteira. Complicou. Toda orgulhosa. Ah, tô cobrando consultoria. Ah, você não vai cobrar de mim, não. Aí. Não, mentira. Você nem é judeia? Hã?
Mas, tipo assim, depende muito, sabe? Você tem que procurar alguém mais ou menos da sua mesma realidade pra você poder ter noção. O meu, eu fiz uma pesquisa de campo, só que na época eu achava que eu não merecia aquele dinheiro todo. Eu falava, nossa, é muito dinheiro pra mim, eu não preciso disso tudo não, vou cobrar metade. Olha como é que é foda. Sério, eu fazia muito isso. E hoje você cobra o triplo. Não, nessa também não.